Olá, ouvintes da Rádio Madalena. Estou aqui hoje com o nosso Mauro Landet, claro, e com um convidado que eu estou muito contente. Eu nem achei que eu ia conseguir convidar esse cara, porque eu não sabia nem como é que ia achar o link dele, apesar de eu ler e ter ido de uma peça maravilhosa, que daqui a pouco foi a única que eu vi, depois você me conta de outra. É o Gregório do Vivier. Esse é o Gregório do Vivier. Quem está vendo no computador pode vê-lo aí e reconhecê-lo, ou quem só vê ele pela folha, só vê na folha, pode ver como é que é a cara dele. Gregório, vou seguir a sua sugestão de pergunta. Qual que você quer que seja a minha primeira pergunta? Ai, que pergunta difícil. A Rita me perguntou isso por e-mail e eu não soube responder, e eu percebi que é muito difícil você ser entrevistado por uma psicanalista. Não. Desculpa. Eu não sou psicanalista fora do meu consultório. Eu sei que eu acho que isso não existe. Eu não quero nem saber se você... Todos os psicanalistas que eu conheço têm essa deformação profissional que levam para a vida, assim. E aí eu estou morrendo. Eu percebi que eu vou ser, assim. Eu sei que você não vai, mas eu já estou transferindo para você esse papel imediatamente. É assim que eu te faço umas perguntas psicanalíticas, então. Não, estou falando sério. Eu devo ser uma psicanalista de meia tigela, porque eu nunca faço perguntas psicanalíticas. A primeira vez, há muitos anos, quando eu era novata e estava exibindo, e quis interpretar o namorado, ele me deu uma cortada, falou, não interprete. E eu, nunca mais, isso foi nos anos 80, hein? Então tá, é porque eu sou neto de analista, né? Junguiano, na verdade. Quem era esse do Vivier? Oi? Era um do Vivier ou era outro? Não, era um Byington. Era um Byington. Ah, o Era Byington. o Byington, é. É, o pai da minha mãe, Carlos Byington. E ele morreu esse ano há pouco tempo, mas a vida toda ele analisava a gente, assim, como avô, como ele nunca... Acho que eu nunca, quase praticamente, tive acesso a, sabe, a um avô que não fosse analista, assim. Então, talvez por ele, eu também namorei uma vez uma psicanalista que estava em formação, então talvez estivesse ainda mais psicanalizando, e eu era analisado o dia todo. Então, acho que eu tenho um certo trauma de... Não reproduzi seu trauma, garanto. E acho que seu avô, que era um grande psicanalista, estava errado em fazer isso em casa, tá? Estava erradíssimo. Em casa, não é assim que a gente fala? Não tente fazer isso em casa. Não tente, perfeito, não tente fazer isso em casa. Não, ele estava errado, acho que ele sabia que estava errado, mas eu acho que eram uns óculos que ele vestiu e não conseguia desvestir, sabe? A gente tem a falsa impressão que dá um poderzinho. Mas não dá, porque, no fim, eu estou falando de mim, mas daqui a pouco a gente só consegue interpretar uma pessoa que está associando para isso, que está ali entregando ouro. Eu vou dizer, esse seu olhar é de quem está pensando em tal coisa. O que eu vou fazer com isso? Exatamente. Perfeito. Você falou isso, mas no fundo você queria dizer aquilo. É muito persecutório. Bom, isso aí. Então, em primeiro lugar, fale-me de você. Como dizem os analistas no seu consultório. Exatamente, fale-me de você. Não, mas eu adoro isso, na verdade. Essa sua formação, eu acho que ela é maravilhosa para uma jornalista e o contrário deve ser muito legal também, você sacar, né? Mas eu sou ator, não é? Comediante. Engraçado que ao falar de mim, a primeira coisa que eu penso talvez seja isso mesmo, trabalho, assim. Eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito de trabalhar. E hoje em dia eu sou pai, que é outra coisa que me define também muito, que eu gosto muito e mudou minha vida muito radicalmente, né? Foi mesmo uma revolução a paternidade na minha vida. Pai de quem? Pai da Marieta. Uma menina, Marieta. Marieta, uma menina, tem 2 anos e 6 meses agora, acabou de fazer. E tá, essa paternidade já é, claro, já foi revolucionária. Nessa quarentena, então, é uma coisa que é mais do que, assim, ela é integral, não é? Ela é uma paternidade realmente, assim, central na vida, porque eu tô 24 horas mesmo ao lado da minha filha. Então, para fazer qualquer coisa, eu tenho que me trancar. Eu ouço a vozinha, dá muita pena, ela batendo, papai, papai, papai. Porque a gente está, essa experiência da paternidade na quarentena, né, e da maternidade, eu imagino também, eu acho que é uma coisa que ninguém, eu não sei dizer quem é que tinha ela, né, a esse ponto antes,
porque até as pessoas do lar, né, as donas de casa e tal, a filha ia para a creche, ninguém deixava o filho em casa. Não é? Então, é uma experiência que eu acho que é meio inédita na nossa, pelo menos na nossa contemporaneidade, né? Eu não pude ficar assim com nenhum dos meus filhos, apesar de que o meu primeiro filho, eu era meio riponga, morava numa casa com um monte de gente, e então, se eu não podia, se eu tinha que trabalhar, porque eu estava fazendo tese, algum amigo ficava, então ele estava por ali, né? Foi muito legal. Ele não ficava batendo na porta porque ele estava com outras pessoas que ele gostava, que gostavam dele. Mas Isso deixa eu deve ter sido perguntar uma incrível, deve ter sido muito bom, assim. O que eu mais sinto falta nessa quarentena, mais do que a multidão, eu também sinto falta da multidão, da coisa. aglomeração, do teatro, mas o que eu mais sinto falta é dessa rede, dessa aldeia, não é, que ajuda a criar o filho, assim. Isso é verdade, é muito bom. Bom, essa pergunta seria a primeira. Quando é que você descobriu que você é um ator? Porque não é que quando é que você quis ser ator. Eu Sim, tenho a impressão que o ator descobre que ele é um ator já, e depois ele vai, então, tentar realizar isso. Como é sim. que você descobriu isso? Eu tinha, acho que uns 9, 10 anos. Eu era muito tímido, por incrível que pareça. E meu avô, olha, de novo ele, Byington, ele era analista da Maria Clara Machado, que era criadora do Sei, Tablado, né? uhum, Teatro Tablado. sei. E aí eu era muito tímido, tal, eu era muito mais que tímido, eu tinha uma introversão mesmo muito, muito radical. E aí meu avô falou que tinha que entrar em atividades socializantes, assim, urgentemente. Atividades que me jogassem, né, tivessem, me obrigassem a ter algum contato com a sociedade, com o mundo. E aí minha mãe me botou no teatro da Maria Clara por causa disso, do tablado, e no futebol, que o futebol foi um fracasso total, assim, eu sou terrível, péssimo no futebol, embora eu adore jogar bola, mas eu sou horrível. E no teatro, imediatamente, quando eu subi no palco, foi muito transformador, porque eu falei uma besteira, acho que eu falei meu nome, falei, meu nome é Gregório, uma voz, eu sempre uma voz muito, muito aguda, né? E meu nome já era Gregório, obviamente, não é? Já nasci com esse nome. Uhum, Então, e é um nome né, um nome mais idoso. Você não imagina uma criança de 9 anos chamada Gregório. uhum, uhum. Alguma combinação das coisas, não sei se foi a voz, não sei se foi o nome, que as pessoas começaram a rir quando eu falei meu nome. E foi uma coisa, poderia ter sido traumática, mas foi deliciosa. Foi uma descarga, foi uma assim, uma mesma, sabe, um raio de dopamina, ou não sei que hormônio é esse, ou que alguma coisa que eu fiquei assim muito recompensado por aquele riso, sabe? Eu fiquei procurando. Você não ficou envergonhado. Você Eu não fiquei nem um pouco. Eu senti ficou. a delícia que é você conectar com pessoas, sabe? A delícia da comunicação e a delícia de você gerar pontes que no fundo são pontes de afeto, não é? O ator, eu acho que ele tem sempre alguma carência aí ancestral, não é? Talvez todos tenhamos, mas o ator ele encontra, eu acho que nessa profissão um remédio para essa carência, porque essa conexão afetiva entre seja 20 pessoas na plateia ou 50 ou 500, essa conexão é muito poderosa. Você se sentir comunicando e juntando pessoas, né? Porque eu acho que o barato do teatro para mim é esse. E por isso que eu acho que eu me vejo como ator de teatro antes de qualquer outra coisa que eu faça. Até quando eu escrevo coluna, eu penso como um ator, eu acho, falando com uma plateia, sabe? Porque para mim o barato da comunicação, da profissão do ator, é mesmo você ligar pessoas, não é? Comover no sentido de movê-las juntas, não é? Como assim, você transportar aquelas pessoas juntas de um lugar para o outro. Esse momento, quando essa mágica acontece, que aquelas pessoas deixam de ser 50 indivíduos diferentes, com histórias diferentes de vida, e elas passam a ser um ser, que é a plateia, que é o público. Quando eles pensam juntos, né? Ou riem juntos e choram juntos, quando tem uma conexão mesmo entre pessoas que nunca se viram antes, esse milagre, ele é muito comovente para o ator também, não é? Ele preenche algo que você passa a buscar pelo resto da vida. Então, teve alguma coisa ali que me fez buscar aquilo para o resto da minha vida, sabe? Esse tipo de 18 conexão. anos que foi fez Sim, essa. muito cedo, acho que 9 anos, 9 ou 10 anos foi quando eu entrei no tablado. E aí eu passei minha adolescência lá, eu nunca mais saí, porque é um teatro que é muito acolhedor mesmo. Então, quando eu estava ajudando na luz, na iluminação das peças, no som,
ajudando a montar as peças, contra-regragem, não é que chama? E aí eu mudei praticamente para o teatro, passei minha adolescência mais lá do que na minha casa. Assim. Que legal. Eu participei de um grupo de teatro na minha adolescência, Ah, que é? era no Colégio Santa Cruz, e Ah, esse você foi Colégio de Santa Santa Cruz. Cruz não tinha meninas, só tinha meninos, nos anos 60. Ah, é? Então, e eu era de um outro colégio que também era progressista, então eles chamaram as meninas do meu colégio. A gente fez, foi muito legal, com um cara chamado Marinho, não sei nem se ele ainda está vivo, um cara bem legal. E aí eu era tão ruim que a gente encenou a peste do Camus, que era a ditadura ali, né? 68, por aí. A gente encenou a peste e eu era a secretária da peste. Eu ficava em pé riscando os nomes num caderno, não precisava abrir a boca. Que Eu só riscava maravilha! os nomes, mas eu gostava de fazer, de estar com os outros, né? Como você falou. E que loucura você falar da peste, porque eu estava lendo agora, recentemente, pela primeira vez, por causa da Uhum. pandemia, não é? Eu estava um tempo na Realmente. minha estante e falei, uau, a peste do Camus deve ter alguma coisa a ver. E tem a beça, não é? Meu Uhum. Deus, que livro atual. Pois é. E era justamente a peste ligada a uma tirania, né? Ela Claro. ficava riscando os nomes das pessoas. Não tinha lembrado disso. Mas, Gregória, você não sou eu. Dá Que bom, vontade de eu contar vou. coisas para você. Não é? Ah, que bom. Eu vou acender a luz. Só um minuto. Enquanto isso, eu vou contar que eu chamei o Gregório por causa das colunas dele e da última peça dele que eu vi. Então, só para não ficar em silêncio, eu estava contando do Sísifo. Mas se você quiser começar a contar antes, quer contar de trás adiante, ou quer contar, porque o Sísifo você pode contar para as pessoas. Agora já está tudo tão longe, o tempo que a gente pegava o metrô, descia, andava até o teatro e voltava, Isso. que eu não lembro se foi esse ano ou ano passado. Eu acho que foi ano passado. Foi ano passado, com certeza. Eu também Hum. estou muito confuso temporalmente, sabe? Eu já não sei mais o que é nada. Eu acho tão estranho que coisas que aconteceram esse ano foram esse ano, sabe? Janeiro desse ano, para mim, parece séculos atrás, não é? Uhum. E foi muito estranho esse ano todo, do começo ao fim. Eu estava lembrando, no começo, esse ano começou com uma guerra entre Estados Unidos e Irã, uma bomba e assassinato. Parecia realmente uma guerra mundial, né? E parecia que isso era o pior que poderia acontecer. E aí, de repente, foi um ano realmente muito estranho. Eu também parece que passaram muitos anos lá para cá, né? Uhum. E Sísifo foi no ano passado, a gente estreou a peça, eu digo a gente, apesar de ser um monólogo, porque tem um monte de gente envolvida, não é? O Vinícius Calderoni, que é o autor e diretor, Uhum. e as produtoras, todo mundo, enfim, um monte de gente, mas a gente queria um tempão fazer uma peça para falar, eu e Vinícius, né? Uma peça primeiro para se juntar, porque é um cara que eu admiro pra caramba, adoro, é da minha geração, e a gente sempre se paquera, eu via a peça dele, ele via as minhas e tal, a gente, vamos fazer um negócio juntos, pelo amor de Deus, a gente ficou muito amigo, e vamos fazer em nome dessa amizade, assim, e quando viu, a gente marcou, eu só faço coisas assim, eu tenho que ligar e marcar um prazo, sabe? A gente falou com o Guilherme Weber, que estava no Festival de Curitiba, Uhum. e falou, a gente quer fazer uma peça. Eu e Vinícius falou, tá bom, qual é o nome? A gente falou do Sísifo, que era um ponto de partida que a gente queria falar. Não é Uhum. Sísifo, porque uma vez brincando, o Vinícius teve uma sacada que eu achei ótima, que era o Sísifo foi uma espécie, foi o primeiro GIF, não é? Ele é um GIF, ele é um GIF, sabe aquela GIF, aquela imagem circular da internet? Sim, sim. O GIF Uhum. é uma Claro. imagem que, e volta e meia, né, o GIF, hoje em dia, um negócio tão que mandam no WhatsApp, mandam. O GIF é essa imagem circular, assim, que é muito Mais legal. contemporânea, Uhum. cíclica, não é? Então, preciso pensar em Sísifo como um GIF, também como um robô da atualidade, assim, pensar a contemporaneidade à luz de Sísifo, a gente pensou que ia ser interessante. E aí a gente propôs, só tinha isso, e o Guilherme topou. Então a gente basicamente tinha 2 meses, 3 meses para inventar uma peça do nada. E aí fui a São Paulo, aproveitando que minha mulher também tinha que gravar algo em São Paulo. E Mas aí você está passamos. daí é o Rio. Eu sou do Rio. Perdão, esqueci de falar. Eu moro no Rio. Uhum. Moro no Rio, mas estou sempre em São Paulo, também por causa do teatro e de tudo mais, assim, de a família também. Meu avô Bainton era de São Paulo. Mas aí eu fui a São Paulo e ficamos aí ensaiando exaustivamente, inventando uma peça. E a gente Uhum. foi vendo que Sísifo é uma chave de leitura. Os gregos, eles são muito espertos, né? Você tem chaves de leitura para tudo lá, assim. E Sísifo, ele é Uhum. uma chave para você entender tanta coisa, assim.
começar o caminho, né? O caminho deu aquela porta, abriu assim, né? Através do Sísifo. Mas você pode pedir, porque nem todos devem ter, não sei as idades das pessoas que estão assistindo e quantas pessoas conhecem. Conta só assim só conta o resuminho do que é o Sísifo, para quem não sabe. Claro, perdão, eu acabei esquecendo de falar. Sísifo, ele foi condenado, ele era um grego, não é? Que segundo a mitologia grega, ele foi condenado pelos deuses porque tentou enganar os deuses. Ele era um cara esperto, ele tentou ele tentou enganar a morte, porque ele queria justamente a eternidade. E aí os deuses olharam para ele e falaram: você quer a eternidade? Você quer enganar a morte? Então toma a eternidade. Você vai passar pela eternidade empurrando essa pedra ladeira acima, e assim que a pedra chegar no topo, ela vai cair e você vai buscar ela ladeira abaixo, lá embaixo, você vai ter que subir de novo ladeira acima e ela vai cair eternamente. Então, Sísifo, ele é esse homem condenado à eterna repetição sem sentido, né? E no caso dessa tarefa árdua da pedra ladeira acima. E esse suplício, depois ele foi visto pelo Camus, não é? Como um suplício. Olha o Camus de volta, que a gente falou da peste, não é? Coincidência. Esse suplício, ele foi visto pelo Camus. O Camus dá uma guinada na leitura do mito, quando ele diz que ele imagina Sísifo feliz, porque ele encontrou para sua vida um propósito, não é? Para usar um termo da moda, assim, ele encontrou para sua vida um sentido mesmo, para não usar, porque enquanto ele está empurrando a pedra ladeira acima, a noite, né, da vida, ele usa esse termo, assim, a noite se ilumina na textura mesmo da pedra. Ao empurrá-la, ele preenche a sua vida de sentido. Então, mas isso é o caminho, isso não está no mito. O mito é isso, né? Exatamente, isso não está no mito. O mito é realmente um suplício, não é? Como tantos os gregos tinham muito, tinha Tântalo também, não é? Que é o suplício do homem que não consegue alcançar as folhas, as plantas, e elas somem. Tem o suplício do Prometeu também, que lembra um pouco Sísifo, porque ele também é cíclico, né? As águias comem o seu fígado e ele cresce. E Sísifo, ele é um dos suplícios que os deuses infligiam aos homens na mitologia grega, aos homens que tentavam escapar à sua condição de homem, não é? Prometeu com fogo e Sísifo com a vida eterna, para eles aprenderem que aquilo que eles almejavam, na verdade, não era desejável. E aí o Camus dá a volta e diz assim: Sísifo, até no seu suplício, deu a volta nos deuses. E o que é bonito para mim como ator é pensar que o ator é um Sísifo, não é? Isso tem no Camus de relance. O Camus fala isso já na leitura dele. O ator de teatro, ele é um sujeito que, através da repetição, encontrou um sentido para sua vida. No final de cada espetáculo, a pedra cai. E ele tem que levar de novo no dia seguinte. Uma peça de teatro, por definição mesmo, ela é efêmera. Ela só existe enquanto aquelas pessoas estão vendo. Uma peça de teatro filmada, ela já é outra coisa. Ela é algo que termina e acaba e tem que ser recomeçada. E, no entanto, o ator de teatro é feliz, porque ele encontra nessa repetição um sentido para a sua vida mesmo. Então, tem essa leitura que está na peça, claro, e tem também a ideia de que nós brasileiros somos Sísifos, todos infelizes, na nossa reconstrução da... Olha quem está aí, que legal, tem um cachorro pro ouvinte que não está... Um dos meus vira-latas. Que lindos. Porra, olha só. Mas não dá para ficar. Ele vai pôr a cara. Ele é muito boa gente. Mas desculpa, ele já atrapalhou e estava muito interessante. Então, por favor, volte. E aí, nós brasileiros somos também Sísifos no sentido que a gente está o tempo todo reconstruindo uma democracia, os direitos humanos, tudo o tempo todo vai pelo ralo, né? A história do Brasil é a história de um desmoronamento contínuo, não é? De uma construção. Toda vez que a gente começa a construir alguma coisa de democrático, as instituições começam a funcionar, né? Elas são minadas e destruídas ou benditas. Rola ladeira abaixo de novo. Rola ladeira abaixo de novo. A gente vê isso agora, no momento atual. A gente tem um presidente que está desmontando tudo que parece funcionar. E tem um lado que até eu fico surpreso de ver assim, como as instituições funcionavam, não é? Porque o Bolsonaro não precisaria estar destruindo o INPE se ele não fosse uma puta instituição.
que funciona, né? Ele não estaria destruindo o IBAMA se ele não fosse uma instituição de gente que trabalha tão bem e que funciona mesmo. Então, o que a gente está vendo agora é que a gente tinha construído um monte de coisas, a duras penas, né? Ao longo dos pelo menos 20 anos, 30 anos. É uma construção que durou. A destruição da Amazônia te angustia, Gregório? Perdão? Não, você falou do IBAMA. Do IBAMA, é. Do INPE. A destruição da Amazônia te angustia? Nossa, é a coisa que mais me angustia, Maria Rita. Assim, é algo que eu não tem um dia que eu não pense, que eu não sofra muito e que eu tenho dificuldade mesmo em ler sobre o assunto. A gente é um assunto para mim, para usar um termo também no momento, me dá gatilhos, né? É um gatilho de sofrimento bizarro falar em Amazônia, porque é devastador mesmo, né? E o que mais eu acho devastador é que poderia ter sido evitado, não é? É uma morte anunciada. Quando esse sujeito foi eleito, ele foi eleito prometendo isso. Então todo mundo sabia, todo mundo que votou nele ou que se absteve, sabia que esse era um projeto, ele não enganou ninguém nesse aspecto, pelo menos. Então, o que mais me angustia em relação à Amazônia é isso. Quer dizer, o processo das fake news, claro que um monte de gente ia votar nele de qualquer jeito, as intenções de votos estavam lá, mas as fake news ajudaram, deram um empurrãozinho, né? E agora vai começar a investigar, está se começando a investigar, quer dizer, algo que poderia ser fraude eleitoral, acabou. Né? Eu me lembro que quando começou, eu encontrei uns amigos e a gente estava assim, gente, uma fraude eleitoral, ele está fora da disputa. Não. Enfim, não dá nem para fazer humor com isso, né? Não dá, não dá. Exatamente, eu esbarro o tempo todo nessa barreira, sabe, do deprimente. E é até uma coisa que eu estou pensando mesmo, se eu quero continuar a fazer isso, por quanto tempo, sabe, esse programa e as colunas e tal, porque é uma coisa um pouco recente para mim, até tem 4 anos, eu acho, mais ou menos. Acho que foi com o golpe, né, em 2016 ali, que eu me vi meio que obrigado a falar de política e comecei a falar disso, e quando eu vi eu só estava falando disso. Até então não era tão presente na minha vida e eu gostava um pouco disso, sabe? Hoje em dia, sobretudo quando eu vejo com uma nostalgia, no sentido de que era algo... Eu conseguia falar eu conseguia ter mais prazer, talvez, porque falar de política no humor é terapêutico, claro, para você, para não sofrer, uma maneira de sublimar, mas por outro lado também é uma investigação muito dolorosa. Eu, por exemplo, para falar de um vídeo para falar sobre a Amazônia, eu vou ter que ficar lendo e vendo vídeo e vendo depoimento, sabe, da liderança indígena, falando. É uma coisa que vai ser um chafurdar numa lama, numa coisa que acaba muito insalubre, sabe? Eu acho que falar de trabalhar com política, com humor político hoje no Brasil é muito insalubre. Mas, por outro lado, também, como não trabalhar, não é? Não trabalhar. E na ditadura, eu era criança no começo, mas como os humoristas do Cruzeiro, da Manchete, o Pif-Paf, como nos salvava aquilo. Não é? Pasquim, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa, porque... Nossa, agora eu perdi do que você estava falando. Não, vai falando porque eu perdi. Eu não queria interromper você com uma pergunta, ainda bem que essa conversa é conversa solta. Não, é verdade. Mas, não, lembrei. Quando você começou a falar da eleição dele, quer dizer, porque eu queria explorar mais você como ator e tudo, mas a gente entrou nisso, daqui a pouco a gente vai para outro lugar. Não, é inevitável, Maria. Eu tento isso a minha vida toda, assim, nas relações, né? Olha, seja em casa, amor, vamos falar, vamos tentar não falar, é impossível. É impossível e acho que é isso mesmo, porque é pior, né? Assim, sei. Para falar de teatro e de política, tem uma mulher que eu admiro muito, minha sei qual é o termo, gurua, né? Qual é o termo feminino para guru? Ou é guru? Minha guru mesmo. Ela é a Ariane Mnouchkine, francesa, que é uma deusa. Oi? Você escolheu bem, não é? E eu tive a sorte de fazer um estágio lá no Teatro du Soleil, que foi também muito transformador para mim, assim, foi uma coisa também revolucionária para mim mesmo, claro.
Foi uma coisa totalmente que mudou a minha maneira de ver o teatro também e minha profissão. Lembro que alguém perguntou, por que você faz teatro político e tal? E ela respondeu, pô, mas existe outro? Se algum dia você conhecer outro, você me avisa que eu tô louco para fazer, né? Uhum. E ela tinha muito essa visão, assim, do tipo, teatro você vai juntar um monte de gente numa praça ou num teatro, você não, como é que isso não vai ser político, não é? É uma Uhum. reunião política, todo espetáculo. A Então, última pessoa que eu entrevistei antes de você foi a Cecília Boal. mentira! Vai. Já Nossa, eu passou parte adoro a Cecília, eu adoro ela, eu muito. sou muito amiga dela, fui muito amiga do Augusto. Legal. Por acaso, eu conheci a Cecília por acaso. Minha mãe entrou aqui, Ah, tá bom. Olha lá. não é? Eu estou dando uma entrevista, rapidinho. Ai, desculpa. Não, tudo bem. Tá, deixa eu dar um oi para ela. Oi, Dá oi. um oi aqui para Dá minha. um, Dá um oi para Maria Rita, que é o oi. seu. Já que é informal, tudo bom? Que mãe linda, nossa. Caramba, pensei que era sua esposa. Não, Poxa, você é psicanalista, né, Maria? sem nenhuma malícia. Sem nenhuma malícia, mas ela é muito bonita. Maria Rita, você conhece a Mônica Figueiredo? Minha mãe está perguntando. Nossa, eu sei quem é, mas não é. Jornalista. Sei. Uhum. Ela está em Portugal agora, né? Exatamente, é. Eu conheço ela. Ô, Mauro, como você sabe uma psicanalista? Eu não sei. Minha mãe é muito amiga da Mônica, acho que ela achou que era uma amizade em comum. Tá, não é. Eu vou te fazer uma pergunta e vou sair para botar agora eu vou ter que botar um abajur aqui, mas não, eu queria perguntar porque eu vi o Sísifo antes, eu nunca tinha te visto no teatro. Então, se quisesse contar um pouquinho, e eu vou escutar, porque o meu quarto aqui do lado, eu vou pegar o abajur. Tá bom. Pra... Sobre teatro? Qual é a pergunta? Desculpa. No teatro, um pouquinho, assim. De teatro. Falar como começou o teatro, é isso? Para você, sim. Sim. Aí no tablado eu passei, como eu contei lá aquele primeiro encontro, eu passei a minha adolescência lá, onde eu conheci o teatro de improviso. Foi também minha primeira paixão no teatro, que enfim, é o teatro sem script, sem texto, né? E no qual você vai sendo levado pela plateia para contar uma história. E aí foi uma paixão, e minha primeira peça eu fiz totalmente improvisada, quando eu tinha 16 anos. Estreou, que chamava Zé. Era eu e três amigos. Três amigos que... Mas vocês que fizeram? Vocês que escreveram? Era totalmente improvisada. A gente que improvisava. Começou assim. Era uma loucura, mas era muito legal de fazer, assim, foi muito legal, muito prazeroso mesmo. Eu tinha lembrança, parecia uma reunião em casa, uma festa em casa com amigos falando besteira. E fez muito sucesso de público, porque a improvisação entrou numa moda e todo mundo começou a ir, a gente fazia 3 sessões. E aí foi ali que eu vi também que podia ser um ganha-pão. Foi ali que eu vi que tem aqui um modo de viver, não só de se divertir, não é? E foi muito sedutor também para mim ver que eu não precisaria trabalhar, não é? Se fosse assim, trabalhar no sentido clichê da palavra. Eu me angustiava muito pensar nisso, porque eu era pouco escolar, sabe? Talvez sempre fui muito distraído. Dificuldade. Hoje em dia, se meus pais fossem mais caretas, ou talvez só se eu tivesse crescido hoje em dia, porque tudo mudou muito, teriam me diagnosticado com DDA e teriam me dado Ritalina, sabe? Com certeza. Você não era criança hoje em dia. Não é? Eu acho que teriam, porque eu tinha uma dificuldade enorme de foco. Na aula eu estava sempre perturbando, sabe? E era porque eu tinha uma dificuldade de ficar sentado, vendo. Então, eu estava sempre instigando, ou chateando o professor, ou amando a aula e querendo saber mais e falando. Então, eu tinha uma espécie de uma distração mesmo, uma facilidade de me distrair muito grande. Então, eu achava que ia ser um pesadelo, que eu nunca ia conseguir na minha vida ter um trabalho de sentar num escritório, e os professores falavam isso meio para aterrorizar, assim, você nunca vai conseguir trabalhar na sua vida, sabe? Porque eu chegava atrasado também, o tempo todo, conseguia meu trabalho. Então, você tem que aprender, porque a escola, eu não pensava a escola como treinamento para o trabalho. Então, eu achava que nunca na vida eu ia conseguir.
Mas eu só não tinha encontrado a paixão mesmo, porque no teatro é algo que eu gosto de chegar cedo e passar 1000 vezes e ficou, sabe, obsessivo, em bom sentido, assim, de obstinado, pelo menos, a fazer do melhor jeito e tal, mas foi só com o teatro que eu descobri esse prazer, porque na escola era super difícil, sabe, eu consegui mesmo focar. Uhum, uhum. Engraçado, porque eu era muito distraída, mas eu não era rebelde. Engraçado com você, a conversa virando conversa, que eu tenho vontade de contar também. Nunca fiz isso na conversa sua, gerar uma entrevista. Eu ficava completamente distraída na escola, eu ficava fazendo, com os lápis em pé na mesa e ficava inventando historinha entre eles. E, de repente, a professora já tinha perguntado uma coisa a mim 3 vezes, já estava brava, e ela percebia que eu não estava sendo rebelde. Aí eu respondia, assim, porque eu não era má aluna, mas eu era completamente daykeeper, completamente. Era bom. Total, não é? Exatamente. Eu lembro também que eu não... Tem uma crônica muito bonita do... Meu Deus, tive agora um... Lobo Antunes. Tem uma crônica linda do Lobo Antunes, que, aliás, eu acho uma pena que as crônicas dele a gente não leia tanto aqui, né? Os romances até vieram alguns, mas eu acho que não publicaram as crônicas, que lá em Portugal são muito queridas mesmo. Romance eu acho meio... Eu não consigo... Então, né? Eu acho eles complicados também. Eu acho muito experimentais, às vezes. Eu tentei ler, pelo menos. Agora, as crônicas são deliciosas. As crônicas são Rubem Braga com Paulo Mendes Campos, assim, é uma coisa super... É o meu favorito, viu? Jura? Então, eu acho que você vai amar. E tem uma crônica dele linda que chama alguma coisa como O Homem que Não Estava Lá, alguma coisa assim. E ele diz que deve ser muito triste para a família dele lidar com ele, porque ele é um homem que não está lá. Não é que ele não está presente, ele sai e some, é que ele deixa a carcaça dele na casa e fica escrevendo crônicas na cabeça. Então, no jantar, ele diz, frequentei muito pouco jantares de família. Deixei apenas minha carcaça lá, enquanto e ele fala dessa carcaça e dele, tipo, pensando em outras coisas. E eu me identifico muito na escola, por exemplo, eu fui a muito poucos dias de aula, assim, eu deixava ali um corpo presente e também, nossa, quando eu vejo os cadernos, é muito aflitivo meus cadernos de aula, porque eu achei nessa quarentena, teve esse momento que todo mundo se reencontrou com baús, né, com objetos perdidos, e que obrigaram a gente a lidar com momentos da nossa vida assim. E eu encontrei meus cadernos e eu percebi meu caos mental daquela época. Eu anotava o que dava na telha, desenhava, caricaturava o professor, o cara do lado, escrevia, assim, as primeiras 2 páginas eu levava a sério, que era o primeiro dia de aula. A partir daí era um caos e também mal cuidado, rasgadas, as folhas manchadas, era uma coisa completamente caótica. Mas eu vou fazer uma pergunta, não é de psicanalista, mas já que você está falando daquela criança, você não tem carinho por aquela criança, não? Por aquele menino caótico? Eu tenho um pouco pela criança, eu acho que eu não tenho tanto pelo adolescente, sabe? Tá. Eu falei esse Né? adolescente. O Mauro acabou de falar que tem 5 minutos. Não sei se a gente atrasou tanto. Bom, caramba, que pena. Vamos roubar só um pouquinho nesse jogo, não muito, tá? Porque ele também deve estar cansado. Ele veio. Tadinho, que pena. Culpa minha também, eu atrasei. Não, a gente até conseguiu o contato, não se preocupe, mas eu vou dar uma roubadinha minha, viu, Mauro? Assim, 2 minutos, tá? Sem problema. Tá bom, tá bom. Tem que continuar, isso pode continuar, não é? Com ele, chamar de novo? Claro. Opa! Tá, são 2 perguntas. Uma, vou fazer as 2 de uma vez, aí você pode misturar. A primeira, claro, eu estou o tempo todo olhando para esse falso patati aqui, queria saber o que é isso. Meu Deus, eu tenho que lembrar de trocar. Deixa eu trocar aqui. Os ouvintes que estão também vendo, também devem estar com essa intrigados. Fica uma espécie de carta roubada. Uma coisa. Tirou. Falso, que engraçado. Quem não sabe a história deve ser estranhíssimo mesmo. Mas se você... Vou fazer já a segunda, porque daí eu não fico te... Aí você fala qual foi a peça que você mais gostou de fazer? Esquisito, mas vamos lá. Falso Patati. Falso Patati, se você estiver no YouTube, se por acaso o ouvinte for também um espectador estiver vendo no YouTube, você pode descobrir, botando aí depois, quando o vídeo acabar, no link.
o vídeo falso Patati Patatá, porque é o seguinte, teve um acontecimento na Bahia que foi um falso show do Patati Patatá. O que significa Patati Patatá? Uhum. São palhaços muito queridos, muito populares entre crianças pequenas. Patati e Patatá. E aí fizeram um show que era um falso, depois descobriram que era um falso Patati e Patatá. O Patati e Patatá processou e cancelaram o show. Só que as pessoas já tinham comprado ingresso. Então tem um vídeo no YouTube que eu amo, que são pessoas revoltadas porque o Patati e o Patatá cancelaram o show do falso Patati e do falso Patatá, porque elas queriam ver o falso Patati e Patatá e elas não se importavam com isso. Então é um vídeo que eu adoro e tem vários momentos muito bons. Tem a população cantando uma frase que eu acho muito lapidar, que todos ficam assim na porta falando: queremos meu dinheiro, queremos meu dinheiro. Não é muito bom isso? Queremos meu dinheiro. Não é queremos meu dinheiro. É muito bom. E tem uma criança também que fala: eu acho isso uma sacanagem do Patati com a cabeça das crianças. Ela fala isso. E aí tem vários momentos nesse vídeo que tornam ele uma das minhas peças preferidas mesmo, assim, mais engraçado, que mais eu rio. E aí é uma piada interna com o pessoal do Greg News, porque a gente usa muito Zoom. Aí eu entrei assim uma vez, de brincadeira, aí ficou. Você viu como Patati. E aí a segunda pergunta, qual é a peça que mais teve sentido para você fazer? Não sei, mais gostou é meio vago, mas que você se arrepiou assim para fazer. Eu acho que para mim foi muito emocionante mesmo a primeira peça, essa primeira peça que eu fiz de improvisação foi muito forte por ser uma descoberta de que eu servia para alguma coisa, sabe, na vida, de que a minha passagem aqui não seria totalmente desprovida de função social, porque na adolescência você tem aquele medo, né? Eu não presto para sentido da vida, que eu vou fazer diferença, eu não vou, né? Exatamente, e também como é que eu vou sobreviver, não é? Já que eu não sei, na escola parecia muito que eu nunca ia me adaptar à sociedade, que eu não tinha nada a oferecer que pudesse ser útil para alguém. E aí, nessa peça tal, eu percebi que a graça e que o humor era uma maneira de se ganhar a vida, não é? E a atuação de modo geral. Então, para mim, talvez tenha sido a mais emocionante. Mas fazer musical também é muito gostoso. Depois eu fiz um musical, não tem nada a ver com isso, que era Como Vencer na Vida Sem Fazer Força. E, uau, fazer musical tem uma lembrança muito boa, porque é uma força, uma energia vital. Você pode estar triste no dia, não importa. Te levanta e te joga para o alto. É uma coisa carnavalesca, assim, parece estar na Sapucaí todo dia. Então, isso de quinta a domingo é uma coisa mesmo, é uma injeção de alegria incontornável. Então, o musical também foi uma experiência muito gostosa. Olha, eu não sou cantora porque sou filha de duas pessoas que fizeram, minha mãe também fez politécnico, duas pessoas que estudaram, meu avô era escritor. Então, mas eu seria cantora. Ah, é? Eu adoro, não tenho essa voz rouca que você está ouvindo, mas eu adoro cantar. Então, me diga, assim, fala uma música que você gosta, a gente pode terminar cantando. Já que Que lindo, que lindo. Qual que você quer? Eu nunca conto, olha, eu tenho uma liberdade com você que eu não sei por quê, porque eu te conheci hoje, mas... Adorei. Não, mas eu sinto que eu já te conheço também há um tempo. Eu sinto também que Vamos cantar. O que você acha de A Tristeza é Senhora? Eu acho. Eu vou ter que pegar uma oitava abaixo, mas vamos lá. Vai na sua, dá o tom que eu vou com você. Você pega essa? Pego. Então vamos lá. 1, 2 e... Gente, estamos despedindo, viu, Mauro? 1, 2 e já. A tristeza é Senhora. Desde que o samba é assim, a lágrima clara sobre a pele escura, a noite a chuva que cai lá fora, solidão apavora, tudo demorando em ser tão lindo. Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim, cantando, manda a tristeza embora. Beleza, era mais comprida, mas aí não cabe no tempo do Mauro. Ah, que lindo! Adorei cantar com você. Você não lembra, mas essa amiga desde criancinha. Oi, perdão?
Eu sou sua amiga desde criancinha já. Ah, que honra. Eu acho também, sabia? Olha só, assim que acabar essa pandemia, eu sei que tem muitas promessas para quando acabar a pandemia, né? Mas eu for para São Paulo aí, vamos promover esse encontro. Pode ser um café, um jantar. Eu vou no meio do Rio, porque eu tenho um grupo de estudos aí. Ah, que bom! Ah, mas ele não é aberto a... Porque eu estava louco para estudar, voltar a estudar, e acho que uma das coisas que eu queria voltar a estudar é psicanálise. Ele é... Voltar a estudar não, começar, porque eu nunca estudei. Ah, jura? É. Mas ele é aberto para leigos, a ignorantes? Não, todo mundo é leigo. Até eu sou uma amadora, que é a pessoa que faz por amor. Eu estudo Benjamin há anos e ainda ele é inesgotável. Então eu vou fazer. É um pessoal muito mais velho, vai ficar todo mundo, o Gregório vai fazer, mas por mim... Eu vou amar, eu tô louco para estudar. E com você vai ser Manter incrível. em contato. Gente, desculpem, virou essa conversa de amigo, mas espero que vocês tenham curtido. Mauro, obrigada, viu, pelo sábado à tarde. Tchau, queridão. Até. Tchau. Querido. Obrigado aí, Gregório. Muito obrigado. Prazerzão, querido. Um beijo. Para sua esposa também e para sua filha. Pode deixar. Tchau. Tchau, tchau.